Boa noite, gente, tudo bem? Quem está falando aqui é Pastor Rafa, aqui da Igreja United de Campo Grande. É uma honra estar com você aqui nessa noite, fazendo essa live. E eu já, de antemão, eu quero dizer para você que essa é a primeira live que nós vamos ter a partir de hoje, né? Hoje começa as lives de terça-feira da Igreja United de Campo Grande. Se você está assistindo essa live, compartilha com seus amigos, compartilha com as pessoas que você ama, porque o Senhor tem uma palavra poderosa para derramar sobre a sua vida, uma palavra de fé e de ousadia. Então eu quero te convidar, vem conosco para não só essa terça hoje, mas todas as terças-feiras durante a quarentena, até que estejamos liberados para realizar os nossos cultos. Amém? Então vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo. Eu te dou graças, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo no meio da tua igreja nessa estação. Mesmo, Senhor, que os nossos olhos naturais contemplem tanta desgraça que nós ouvimos na mídia, os olhos do nosso coração, a nossa fé, ela contempla a glória do Senhor, Senhor. A glória do Senhor descendo sobre este lugar, descendo sobre as famílias, sobre as casas. Em nome de Jesus, nós te damos graça porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado debaixo das tuas asas e tem nos protegido com poderosa mão, com mão celestial. Toma a vida de cada irmão meu que está aí ouvindo essa live, participando. Toma a minha vida para que eu seja um instrumento nas tuas mãos, para que eles possam ser edificados na sua fé. Em nome de Jesus eu oro, crendo no teu derramar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Então vamos começar aqui. Eu trouxe para você, na verdade, uma palavra a respeito de fé. E é impossível falar de fé sem falar de Hebreus capítulo 11. Eu particularmente não consigo falar de fé sem pensar em Hebreus 11. Que Hebreus 11, na verdade, ele sintetiza esse assunto de uma forma muito completa. Ele fala a respeito de fé. É com muita perfeição que Hebreus 11 trata desse assunto, que é fundamental para a nossa vida. E se a gente for falar de fé nesses dias de hoje que a gente está vivendo, ele é verdadeiramente fundamental. Nós precisamos andar em fé, nós precisamos caminhar em fé, ainda mais agora que os nossos olhos naturais estão contemplando tudo ao contrário do que a fé prega. Então, quando você abre Hebreus 11, você vai ver homens e mulheres, né? Na verdade, homens que caminharam em fé, que se movimentaram em fé, que andaram em fé e são como exemplos para nós de fé. E eu quero te ajudar. Então você abre a tua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Se você está tomando nota, toma nota. Se você não está tomando nota, corre rapidamente, pega papel e caneta e toma nota, porque o que vai descer do céu para você é alimento fresco, é maná fresquinho. Então vamos lá. Hebreus capítulo 11 declara: a fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, pois por meio da fé, os antigos alcançaram aprovação. Guarda essa palavra no seu coração, aprovação. Pela fé, verso 3, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo. Guarda essa palavra, aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio delas. Grava isso que é importante. Pela fé, Enoque, olha isso, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte. E não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, ele havia sido aprovado por agradar a Deus. Mais uma vez. E vamos lá, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem dele se aproxima creia que ele existe e recompensa os que o buscam. Amém? Então aqui nós estamos falando, estreitando sobre Hebreus. Eu vou parar por aqui, depois se você quiser ler Hebreus todo, você pode, não só pode como deve. Mas o autor aqui de Hebreus, ele começa declarando que a fé é a garantia, a certeza e a prova, que é a convicção das coisas que os olhos naturais não conseguem ver, né? E no verso 6, pulando direto para lá, diz que sem essa certeza e sem essa convicção, é impossível que a gente, agrade a Deus. Então eu preciso, para agradar a Deus, eu preciso estar, em fé.
Então preciso estar movido por uma certeza e por uma convicção que não necessariamente os meus olhos estão observando, os meus olhos estão olhando. Então, sem essa certeza e essa convicção, eu não consigo agradar a Deus, porque a palavra dele diz que é impossível. Porque quem dele se aproxima precisa acreditar que ele recompensa aqueles que o buscam. Não sou eu que está falando, é a palavra de Deus. Então, no final de tudo, né? Imagina uma criança agora. Imagina uma criança. Isso aqui é bem importante você, porque a gente está falando que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero trazer uma verdade para a sua vida. Imagina uma criança, se você é pai, você vai saber do que eu estou falando, que tenta agradar o seu pai toda hora, que ela tenta o tempo todo agradar o seu pai e fazer coisas para alegrar o seu pai. Para que ela alegre seu pai, ela precisa fazer coisas para que alegre seu pai. Mas para agradar ao seu pai, basta essa criança existir. Então isso é fundamental. Os meus filhos, eles me alegram quando eles fazem coisas para mim, quando eles, sei lá, se divertem ou fazem coisas para mim, ou lavam uma louça, ou faz alguma coisa que eu deveria fazer, ou me ajuda com alguma coisa, tem proatividade. Isso me alegra o coração. Agora, o simples fato deles existirem agrada o meu coração. Você, pelo simples fato de você existir, agrada o coração do Pai. Porém, eu quero te trazer aqui uma realidade, tá? Agora, como agrada? Se existe fé. Os meus filhos creem que eu sou o pai deles e se movimentam crendo e confiando que eu vou ser o supridor, que eu vou ser aquele que vai cuidar, que eu vou ser aquele que vai dar o afeto, o carinho. Eu sou um pai que, segundo a palavra, não sou tido como um bom pai, mas ele é um bom pai. E se ele é um excelente pai, um pai excelente, quanto mais nós temos o agradado com a nossa fé. Então, sem fé, é impossível que você agrade esse pai. E o que tem acontecido hoje que eu vejo? Muitos de nós estamos tentando alegrar o nosso pai. Nós estamos tentando trazer coisas para trazer alegria a Deus, a fazer coisas para trazer alegria a Deus. E aqui eu quero fazer um paralelo entre fé e obras, porque a alegria vem pelas obras, mas o agradar vem pela fé. Então eu e você precisamos ter essa convicção e essa certeza de que se nós não tivermos essa fé estabelecida como firme fundamento, que a gente vai falar daqui a pouco, nós não conseguimos agradar o nosso Pai. Então as alegrias que a gente vai proporcionar a Ele não são mais importantes do que agradar a Ele. Antes de alegrar o coração do Pai fazendo coisas para Ele, por Ele, nós precisamos agradar ao coração do Pai. E só é possível agradar com fé. Mas com isso eu não quero dizer para você que a obra ela não é necessária, que o fazer para Deus não é necessário. Eu não estou querendo aqui abolir uma coisa para instituir outra. Na verdade, estou querendo completar uma linha de raciocínio com você, para que você entenda que fé e obra andam juntos. Olha o que o apóstolo Tiago fala no capítulo 2, a partir do verso 17. Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. E por causa disso, algumas pessoas pegam esse texto e começam a fazer obras para dizer que elas têm fé. Mas presta atenção, obra é algo plural, fé é algo singular, fé é algo entre você e Deus, é algo que os seus olhos não contemplam, obra contempla, fé não, entendeu? Então, a fé ela precisa ser o quê? O fundamento. Então fé não começa nas obras. Obras que começam na fé. Eu preciso fazer obras? Preciso fazer obras. Eu alegro meu Pai quando eu faço obras? Eu alegro meu Pai quando eu faço obras. Porém, as minhas obras precisam começar na minha fé, porque senão as minhas obras, lá a gente vai ver lá no final que as nossas obras serão provadas pelo fogo, tá? E muitas das nossas obras que são feitas fora de fé, elas serão consumidas como palha pelo fogo. E verdadeiramente, o Senhor não quer que a gente desperdice o nosso tempo fazendo nada fora da fé. Amém? Então anota o título dessa palavra, se você está tomando nota: Construindo aprovação pela fé. Construindo aprovação pela fé. Gente, não construa aprovação de Deus por obras, pelo que você faz, por quão bom você é. Não é por obras, é pela graça, é dom de Deus, vem dele, tá? Não é para que a gente se glorie, mas construa a sua fé, a aprovação de Deus através da sua fé. E eu vou te dar aqui 3 pontos rapidamente,
Eu vou tomar mais tempo talvez no último ponto, mas eu quero te dar 3 pontos aqui a respeito de construindo a sua fé. Então, na construção da nossa fé, nós vamos precisar, ponto 1, construir primeiro para dentro. Olha que fundamental, quando você tenta construir obras sem fundamento da fé, é como construir um prédio da base do solo para cima, antes de começar para baixo. Você imagina que aqui é o solo, eu quero construir um prédio sem fé. Eu vou construir daqui para cima, mas daqui para baixo não tem nada. O que vai acontecer com esse prédio? Olha, Hebreus 11, Hebreus 11, versículo 1, na Almeida Revista e Atualizada, traduz fé como firme fundamento. Firme fundamento, é algo firme, é algo sólido, é algo seguro. Então fé, aquela certeza e convicção, ela precisa ser firme, ela precisa ser segura em Deus, em primeiro lugar, e precisa ser construída para baixo. Para que eu construa um prédio para cima, primeiro eu preciso cavar fundo e construir para baixo. Isso é fundamental, porque às vezes a gente pode construir alguma coisa muito bonita para fora, e aqui eu quero falar das obras que nós fazemos como seres humanos, como homens, tá? E eu estou te ajudando a você trabalhar com a sua fé, tá? Aqui a gente está falando de obras e fé, e às vezes a gente está construindo a nossa fé, as nossas obras para cima, achando que pelas nossas obras estamos mostrando a nossa fé, mas a nossa fé, ela não tem nada a ver com o que fica aparente, ela tem a ver com o que fica enterrado, com o que fica para baixo da terra. A fé é o firme fundamento. Então, quando eu for construir um prédio, eu for construir alguma coisa, eu preciso cavar fundo, e o mais fundo possível, e construir para baixo primeiro, para baixo na intimidade, para baixo no relacionamento, para baixo na manifestação da presença de Deus, para baixo com o meu Senhor. Se eu construo para cima antes de construir para baixo, a minha fé é falha, a minha fé não existe, ela é apenas falácia, ela é apenas algo que sai da minha boca, mas que eu não provo com o meu coração. Eu vou te dar um exemplo de uma construção, está lá em Gênesis capítulo 11, que é a Torre de Babel, você já deve ter ouvido falar, né? Lembra da Torre de Babel? Ela era imponente, ela era vistosa. A Torre de Babel, ela era uma obra tão vistosa, mas tão vistosa, que Deus, né, desceu para ver o que os homens estavam construindo. E olha o que a palavra de Deus diz no versículo 4 de Gênesis 11. Os homens estavam construindo, né, a torre, né, construindo Babel. Os homens disseram assim, ó, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque os céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Olha qual era a intenção do coração desses homens. Eles não estavam construindo apenas uma torre, eles falaram, vamos construir uma cidade, né, fortificada. As cidades do Antigo Testamento, quando você vê a forma como as cidades eram construídas, elas eram fortificadas, elas tinham muralhas ao seu redor, elas eram fortes, eram fortalezas, né? Então vamos construir uma fortaleza, uma cidade fortificada, com uma torre, né, que toque o céu. E olha o que eles falam pior, e façamos para nós um nome. Ei, a obra da Torre de Babel ruiu. Por que ruiu? Porque não tinha Deus, não tinha fé, não tinha fundamento, só tinha obra, só tinha coisas fazendo, homens fazendo. Ei, se você é daquelas pessoas que só faz, reveja, cave alicerces, firme fundamento da fé e comece a construir para baixo em primeiro lugar, porque quando você constrói para baixo, a gente vai ver Deus constrói para cima. Então olha lá. Então, como é que eu sei distinguir, pastor, que a minha obra ela está sendo feita por fé ou ela está sendo feita por apenas obras, por eu mesmo? Como que você descobre? Porque fé, a obra sem fé, ela constrói apenas para si. Você pode ver, aqueles homens de Babel, eles falam assim, vamos construir para nós um nome, vamos falar de nós, só nós importa, só eu importo, só que esse momento importa. Não se trata do só o nós aqui, do eu, do meu nome que está sendo edificado, que está sendo construído. Algo além de mim precisa ser construído, e quando eu começo a construir em fé para baixo, coisas sobrenaturais começam a ser construídas para cima. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Então, primeiro ponto,
Na construção da nossa fé, nós precisamos construir primeiro para baixo. Segundo ponto, na construção da nossa fé, nós precisamos tornar a sua palavra, a palavra de Deus, viva dentro de nós. Isso aqui é fundamental. Salmos 33:6 diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Quando você vai lá em Gênesis, diz que Deus viu que a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz, haja isso, haja firmamento, haja aquilo outro, haja todas as coisas. Tudo foi formado pela sua boca, tudo foi formado pela sua palavra, entendeu? Então, olha que Hebreus 4:12 também, você pode tomar nota aí, diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, para que eu construa fé perfeita dentro de mim, eu preciso tornar viva essa palavra dentro do meu coração, no meu interior. Não pode ser só uma palavra que eu digo e que sai da minha boca de qualquer maneira. Não adianta pensar uma coisa e fazer outra. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. A palavra, ela precisa criar vida dentro de mim. Ela precisa gerar vida, assim como Jesus, o verbo, a palavra que se fez carne, criou vida, a palavra se manifestou no meio de nós, criando vida a partir de Jesus. Essa mesma palavra, ela precisa criar vida aqui dentro de nós, fazendo o que? Transformando as nossas motivações, Qual era o problema dos caras da Torre de Babel que a gente viu anteriormente? As motivações deles estavam erradas. E quando a tua motivação está errada, não importa o tamanho da tua construção, vai ruir. Vai ruir, não é porque eu estou falando, mas é porque a palavra declara, é porque nós temos exemplos vivos na palavra, de que aqueles que querem construir qualquer coisa fora da palavra de Deus, verão as suas obras destruídas e queimadas como palha. Então, eu quero te ajudar a entender, a incorporar essa palavra dentro de você, que é a palavra de Deus, e fazer com que ela gere vida verdadeira em você. A palavra deve transformar as nossas motivações antes da gente sequer mostrar as nossas construções. Muitos de nós queremos mostrar construções antes de trabalhar as nossas motivações com a palavra viva dentro de nós. Quando você for construir qualquer coisa, quando você for fazer, e aqui eu estou falando de qualquer realização, qualquer plano, qualquer desejo, inclusive até aqueles que sejam voltados para Deus, porque pensa bem, o povo de Babel queria tocar o céu, querido, eles não queriam tocar o inferno, eles não estavam indo atrás do diabo, eles estavam indo atrás de Deus. Mas a sua motivação não era ver Deus, a sua motivação era para mostrar para os outros que eles eram muito importantes, muito fortes e que eles tinham a capacidade de ver a Deus. Ei, eu e você não temos a capacidade de nada se Deus não permitir. Eu e você não podemos nada se não vier de Deus a nossa capacidade, o nosso potencial, a nossa força. Por isso que em primeiro lugar nós vamos construir para baixo e vamos construir o quê? Mergulhados na palavra, abrigando essa palavra dentro de nós. Amém? Então, olha aqui que João 17:14, Jesus diz: eu lhes dei, ele está fazendo uma oração pelos seus discípulos, ele está orando, inclusive por nós, ele faz uma oração nesse tempo, e olha o que ele fala: eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou. Olha o que ele está falando: eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, como eu também não sou. Ei, quer ver se as tuas obras elas estão construindo certinho? Vê se o mundo está gostando do que você está fazendo. Se o sistema do mundo ama o que você está fazendo, pode verificar que as tuas obras talvez não estejam assim sendo tão provadas pelo fogo. Deixa eu ver aqui. Tá aí, está fluindo aqui. Pensei que estivesse travando. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, quando Cristo quer nos tornar algo, o que ele faz, querido? Ele não nos dá coisas, ele não nos dá... E aí pensa você realmente, agora volta você como pai, quando tu quer construir alguma coisa nos teus filhos, tu quer tornar eles algo, o que você faz? Você senta os seus filhos, pelo menos assim eu faço com os meus. Eu sento eles, eu explico a eles, eu ensino a eles e eu dou a eles palavra. Eu dou a eles vida, eu dou a eles ensinamentos, tanto na palavra de Deus, quanto na minha vida, na minha vivência, na minha experiência como pai. Eu tenho autoridade para fazer isso. Então eu sento os meus filhos e dou palavra. Nisso eu agrado o coração do pai e agrado o coração dos meus filhos, porque eles vão verdadeiramente crescer num caminho que não é um caminho que o mundo está crescendo.
Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. Agora, a mesma coisa é Jesus, quando ele quer tornar algo em nós, ele não nos dá coisas, ele não nos dá coisas. Ele não, toma aqui um carro, toma aqui uma chave dourada, toma aqui uma casa abençoada. É lógico, ele vai te abençoar, ele vai te dar, ele sabe que você precisa, ele sabe que você tem necessidade, ele vai te dar e você pode pedir a ele, é legítimo. Mas a primeira coisa que ele quer te dar é a palavra dele, porque a palavra dele inserida dentro do teu coração vai transformar tudo que é invisível no visível. Essa é a certeza e a convicção das coisas que nós não vemos. Começa na palavra crescendo para dentro. Então nós precisamos ter essa ideia, amém? Ter essa convicção dentro de nós. Então a fé na palavra produz vida verdadeira em nós. Mas pastor, vida verdadeira, existe uma vida falsa? Sim, existe uma vida falsa. Vira para esse irmão que está do teu lado, se tem alguém do seu lado, ou você que está comentando aí, fala assim: existe uma vida falsa, existe uma verdadeira. Se tem uma vida verdadeira, existe uma vida falsa. E infelizmente muitos de nós, quando não estamos andando em fé, estamos vivendo uma vida falsa. E Deus tem vida verdadeira para nós. Por isso que Ele quer a sua palavra dentro dos nossos corações. Amém? Então, terceiro e último ponto que eu quero falar com você é que na construção da nossa fé, nós precisamos de aprovação celestial. Uou, o que é isso, pastor? Eu preciso ser aprovado por Deus? A minha fé ela é aprovada? Sim, a sua fé ela é aprovada por Deus. E olha que interessante, a gente leu do 1 ao 6 e eu pedi para que você observasse, porque nos versos 2, 4 e 5 o Senhor fala assim que, por exemplo, no verso 2, pois por meio da fé os antigos alcançaram aprovação. Verso 4, pela fé Abel ofereceu sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo. E olha só que interessante, e mesmo depois de morto, ainda fala por meio dela. Querido, a sua fé, quando ela está em ação, ela fala até quando você não está presente, campeão. Ou quando eu ajo em fé, quando eu ajo com firmeza, convicção, com certeza de que Deus me prometeu algo, de que Deus falou e de que Ele é fiel para cumprir, eu não preciso construir coisas para aparecer, eu posso construir para baixo, porque a palavra dele faz as coisas se cumprirem, a palavra dele é fiel e Ele torna as coisas visíveis, é Ele que faz, isso é fundamental. Olha o verso 5, diz que Enoque, havia sido aprovado por agradar a Deus. Então existe um agradar celestial, uma provação celestial que nós precisamos buscar. E em algumas traduções, essa palavra, talvez na sua, quando você for ler, essa palavra significa bom testemunho. E quando eu comecei a me apegar nessa palavra, minha cabeça começou a queimar, assim, eu pensando, que eu tomar uma água. A minha cabeça começou a queimar, eu pensando, fica comigo que a gente está caminhando aqui para o final e vai ser algo poderoso. A minha cabeça começou a queimar porque ele fala assim, essa aprovação em algumas traduções significa bom testemunho. E eu comecei a pensar, bom testemunho de quê? Porque às vezes nós queremos, e é aqui que é fundamental, nós pensamos que essa palavra está dizendo que nós teremos bom testemunho das pessoas. As pessoas falam que pastor Rafael é tão bom, olha como o pastor Rafael é legal, olha como o pastor Ali é legal, olha como os pastores da United, dos apóstolos, nossa, eles são tão legais, eles são tão bons. Ei, a aprovação aqui, o bom testemunho no original é a aprovação de Deus, não é a aprovação do homem. Não é a aprovação do homem, é a aprovação de Deus. E você vê aqui, se você lê com atenção, quando fala sobre... cadê? Quando fala sobre a fé de Abel, lá no versículo 4, diz que ele foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. Não foi ele que testemunhou das suas ofertas, não foram as pessoas que testemunharam do que ele estava fazendo, mas foi Deus que testemunhou do que ele estava fazendo. Agora você imagina Deus aprovando a tua fé, ele virando para você e fala assim, por meio da fé
do meu irmão, por meio da fé do meu filho, eu o aprovo. Gente, isso é sobrenatural e é isso que Deus quer fazer conosco nesses dias. É isso que Deus quer nos ensinar a respeito de fé. Não adianta a gente querer sair construindo coisas para cima e querer ficar aparente diante da vista dos homens, porque se nós não tivermos fé fundamentada para baixo, alicerçada na sua palavra, tá? Nós não vamos ter a aprovação de Deus, porque a prova virá, a prova ela vem. Dito hoje, nós estamos vivendo uma grande prova, entendeu? Esse isolamento, esse Covid, tantas coisas acontecendo ao nosso redor e tão perto de nós, chegando quase que batendo a nossa porta, mas nós confiamos na palavra de Deus que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então nós vamos crescer o quê? Acompanhando a graça de Deus abundante sobre as nossas vidas, quando nós caminhamos nessa fé. E aqui eu quero te ajudar, que agora vem a parte forte da coisa. Fica mais um pouquinho que agora vem a parte forte. Então os heróis da fé conseguiram aprovação por meio da construção da fé. Eles fizeram muitas obras. Os heróis da fé fizeram muitas obras, gente. Mas suas obras falam por meio da fé que tiveram. As nossas obras não podem falar por meio das construções que nós fazemos, mas elas precisam falar através da fé que a gente tem em Deus. E isso é sobrenatural. Mas que aprovação é essa? Agora toma nota, porque a tua cabeça vai pirar. Agora toma nota, porque você vai fundir o cabeção. Porque que aprovação é essa, pastor? No original, eu adoro ir para o original, porque quando o Espírito Santo me leva lá, ele sempre me cavuca algo sobrenatural. No original, essa palavra aprovação, bom testemunho e aprovação, como a gente leu, ela vem do grego martúrio. Martúrio. Sabe o que é isso? Você já está conseguindo ter uma ideia? Está aqui comigo? Fica comigo. Está conseguindo? Tem a mesma origem então da palavra martírio. É de martúrio que vem martírio. A aprovação de Deus então ela vem através do que? Ela é nada mais, nada menos do que martírio. E martírio, querido, não é só você morrer, né, pela causa de Cristo, morrer fisicamente. É também, entende? Aqueles homens todos foram mártires, mas martírio é você morrer pela sua própria causa, para que Cristo possa crescer em você. Como o apóstolo Paulo declarou: não sou eu quem vivo, eu me martirizo, eu morro hoje para que Cristo viva em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus. A fé começa, eu falei para você que começa para baixo, né? A fé começa no morrer, querido. A fé começa no morrer. Eu sei que tenho fé real, né? Eu sei que eu tenho fé real quando a minha vida não é mais importante do que a obra que Ele está fazendo em mim e no mundo. A nossa vida, ela não pode ser mais importante do que o que Deus está construindo. A obra dele é mais importante do que a nossa obra. A obra que Ele faz em nós é mais importante do que a nossa obra. O que você tem construído, para quem será? É para você? Ou o que você tem construído vai glorificar quem Ele é na tua vida? Voltando lá à Torre de Babel, aqueles homens estavam construindo algo para se glorificar. Mas se eles tivessem construído para baixo, eles estariam construindo para glorificar a Deus. E a história seria bem diferente. Então, a nossa história pode ser diferente quando nós sondamos o nosso coração, quando nós examinamos as nossas motivações e observamos se a nossa fé está alinhada com a fé santíssima da palavra de Deus, e começamos a crescer para baixo ao invés de querer crescer, aparecer para os homens, e nós começamos a guardar a sua palavra dentro de nós. O que o salmista declarou? Guardei a tua palavra no meu coração. Salmo 119, acho que é 119, 113, não sei, mas está lá: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que livrava o salmista, o que nos livra do pecado, o que nos livra da enfermidade, o que nos livra de todo o mal que vem sobre o mundo, é guardar a palavra de Deus no nosso coração. E guardar aonde? É no profundo. Gente, isso é fundamental. Você e eu devemos construir para dentro da terra. Devemos construir para o fundo, que significa morte. Ao passo que Ele constrói para cima e mostra vida em nós.
Ei, gente, isso é poderoso. Não precisamos preocupar com as construções aparentes da nossa vida. Se você está preocupado em construir para que pessoas vejam, para tudo agora. Se você conhece pessoas que estão preocupadas de construir coisas aparentes, para tudo agora, mas construa longe dos olhos das pessoas, porque é Ele que te exalta. A palavra declara isso. Não precisamos nos preocupar com nossas construções aparentes quando damos nossa atenção aos fundamentos da nossa fé cristã. Gente, nossa atenção não deve estar voltada daqui para cima, daqui para o que nós estamos construindo, mas daqui para baixo, daqui para o que Ele está construindo em nós. E aí eu quero te perguntar, o que Cristo está construindo em você? Ele diz, olha, pela árvore se conhece o fruto, ou pelo fruto que se conhece a árvore. Muita gente está achando que é pela árvore que se conhece o fruto, mas não. O fruto eu identifico, a árvore eu identifico pelo fruto. Isso é sobrenatural. Isso fala de construção, fala de enraizar, fala de entrar, fala de ir para baixo da terra. Ah, Deus, me ajuda, Pai. Cadê? Todos esses homens foram mártires que morreram por uma construção que era muito maior do que as suas próprias vidas. Olha o que 1 Coríntios 15, verso 19 diz: se nós esperamos de Cristo apenas para essa vida, nós somos sem dúvida nenhuma os mais miseráveis de todos os homens. Outras versões dizem os mais dignos de compaixão. Ei, eu quero ser digno de compaixão, quero ser digno da misericórdia de Deus, mas eu quero ser encontrado como um homem que está cavando a sua fundação para baixo. Você está cavando a sua fundação para baixo ou você está construindo para cima? Lembra, quando eu construo para baixo, essa é a minha única preocupação. Quem constrói para cima é Ele vai construir para cima na tua vida. Então a palavra bom testemunho e aprovação que nós lemos não fala de bom testemunho das pessoas, como eu disse, mas fala do bom testemunho de Deus, fala da aprovação celestial. Então nós precisamos buscar essa aprovação. Então, finalizando aqui com você, esses homens, heróis da fé, eles, olha que interessante, se você for ler a palavra, aqui declara que eles não viram a promessa se cumprir. Eles morreram vislumbrando a promessa, eles morreram vislumbrando a promessa, mas não participaram dessa promessa. Mas ainda assim eles não desanimaram em obedecer ou em construir e edificar a sua fé na palavra e para baixo. Por quê que eles fizeram isso? Porque eles não estavam preocupados, na verdade, com o que eles estavam construindo para cima, mas eles estavam preocupados com o que Deus estava construindo a partir deles. O que o Senhor está construindo a partir de você é o que verdadeiramente importa. O que o Senhor está construindo a partir de mim é o que realmente faz sentido, tá? Mas Ele precisa ser o construtor, não nós. Não nós, Ele é o nosso construtor. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. O que você está construindo serve de fundamento para os outros ou só fala de você? Você quer saber se o que você está construindo é legítimo, é de Deus, é algo poderoso? Pare e observa, você está construindo para os outros ou que você está construindo só fala de você, só fala das suas realizações, só fala de quem você é, só fala de onde Ele vai te levar, só fala de que eu sou um abençoado, eu sou isso, eu sou aquilo. Nós somos sim, mas antes disso nós somos filhos de Deus, e quem mora na casa do Pai, quem é filho de Deus, prova das coisas do Pai, não vive momentos de prosperidade, mas vive em prosperidade, não vive momentos de fartura, mas vive em fartura, vive em banquete, ainda que aparentemente, visivelmente a mesa esteja vazia, a certeza e a convicção de que meu Pai é por mim, me alimenta e me enche de fé e esperança, para que eu me aprofunde mais na sua palavra, me aprofunde mais na terra, para que eu morra muito mais, a fim de encontrar a aprovação daquele único que é digno de ser adorado e ser exaltado. Eu não preciso exaltar as minhas obras, em fé eu construo para baixo e Ele me constrói para o alto. O Senhor quer te construir para o alto, o Senhor quer resgatar a tua vida de uma construção natural e Ele quer te levar a uma construção sobrenatural. Ele quer tirar os olhos do bom testemunho que você busca das pessoas, mas Ele quer que
Você atente para que os olhos dele estão te olhando e digam assim: servo bom e fiel. É isso que o Senhor está esperando de nós, que nós nos posicionemos nesse lugar. Amém? Oh Jesus, amém. Estamos caminhando para o final. Então, cadê? Então Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Por essa razão, a palavra declara que Ele, Jesus, é a pedra de esquina. Sabe o que é a pedra de esquina, querido? A pedra de esquina é a pedra que é a principal pedra da construção, tá? Ela fica na esquina, no canto, e nós construímos a partir dessa pedra de esquina, a partir de Jesus. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa base. Aqueles heróis da fé morreram sem ver a promessa. Quem era a promessa? Era o próprio Messias, era o próprio Jesus. Eles desejaram ver a promessa, né? Mas não viram, mas trabalharam como se fossem ver. Eu e você precisamos trabalhar em fé como se fôssemos ver com os nossos olhos naturais, mas precisamos contemplar com os olhos do nosso coração, porque só assim nós vamos chegar aonde Deus quer que a gente chegue. Se você tenta, olha só o que 1 Coríntios 3:11 diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Quando nós tentamos construir coisas para cima sem construir para baixo, nós estamos lançando outro fundamento, querido. E tem muito cristão, muito homem e mulher de Deus lançando fundamento para cima, fora do fundamento de Cristo, fora de fé. E fora de fé, querido, as suas obras elas vão ser provadas e vão ruir. Se você tenta construir coisas fora de Jesus, você está lançando outro fundamento e suas construções serão provadas pelo fogo. Olha o que Apocalipse 3:10 diz: porque desta atenção à minha exortação, a perseverança, eu também te guardarei na hora da provação que virá. A hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Para quê? Pôr à prova os que habitam sobre a terra. Nós estamos vivendo uma provação, mas existe uma outra provação muito maior, e existem várias provações que nós vivemos, mas cada uma provação dessa, eu já disse aqui, já disse para a igreja, cada provação dessa que nós vivemos, ela não é para nos matar. A provação de Deus, o fogo de Deus que vem para as nossas vidas, ele não é para nos matar, mas ele é para nos vivificar, que é o fogo do seu Espírito Santo, que traz limpeza, traz purificação, traz restauração para as nossas vidas. Só é aprovado quem sobrevive à prova. Amém? Jesus é a sua e é a minha fonte de sobrevivência. Então, se você está tentando construir coisas, ou se você conhece pessoas que estão tentando construir coisas fora desse fundamento de fé, que é certeza e convicção, você precisa alertá-los de que existe um Deus que Ele quer que você construa para baixo. Ele quer que você entregue a sua vida para Ele como um Marte. Ele quer que você verdadeiramente não tenha medo da morte, mas que você entre diante da presença dEle como aquele que está disposto a morrer, para que Ele possa fazer vida a partir de você. Lembra da vida de Moisés? Moisés, quando ele entrava na nuvem espessa, o povo ficava do outro lado cheio de medo, tremendo de medo, apavorado com o que estava acontecendo, apavorado, verdadeiramente apavorado, perdido. Mas Moisés entrava na nuvem e o povo não ousava entrar, porque eles sabiam que se ele entrasse lá, aquele lugar significava morte para eles. Mas Moisés não estava nem aí para se ele ia morrer ou se ele ia viver. O que importava para ele era o que ele estava construindo na presença de Deus. Se a sua fundação não está construindo na presença e na intimidade com Deus, olhe para o seu coração, busque as suas motivações. E se você está aqui e você nos visita, e você reconhece que precisa alinhar as suas motivações, a sua perspectiva, se você descobriu hoje que a sua fé está desalinhada com a palavra de Deus, com aquilo que nós lemos, e você quer a partir de hoje quebrar tudo, eu quero te dizer, quebra tudo, destrói tudo e começa a construir para baixo, mas começa a construir no solo do arrependimento. Se arrependa, volte-se para o Senhor, volte-se para Ele. Volte-se, porque Ele está falando, olha, lembra onde você caiu, volta à prática das primeiras obras,
Porque Deus, Ele não quer vir destruir as tuas torres, Ele não quer vir destruir as tuas cidades, Ele não quer destruir as tuas fortalezas, Ele quer verdadeiramente que elas permaneçam, mas Ele quer primeiro, Ele não quer que você construa essas coisas, Ele quer construir essas coisas a partir de você. Se você nos visita hoje, está nessa live, está nos visitando, e essa palavra entrou no teu coração e você verdadeiramente deseja hoje, eu quero te falar uma coisa: Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Fora de Jesus não existe salvação para o homem, não existe salvação fora de Jesus, porque Ele é o mediador entre Deus e os homens. E não basta dizer, você viu aqui, não basta dizer, eu amo Jesus, eu conheço Jesus. Ei, conhecer Jesus até o diabo conhece. Conhecer Jesus até o diabo conhece e treme de medo dele. Mas não é conhecer de ouvir falar, mas é como Jó: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Está lá, Jó passou por tanta prova, a fé dele foi provada no extremo, e ele falou assim: Senhor, no final de tudo, de que a vida dele estava uma verdadeira desgraça, quando ele olhou e falou assim: olha, eu não preciso construir mais para cima, agora eu preciso construir para dentro. Então ele construiu em oração, ele orou pelos seus amigos, e ele falou assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos veem ao Senhor. Se você quer ver o Senhor verdadeiramente face a face, você nos visita, deixa a mãozinha para o alto que nós vamos orar por você. Nós vamos aqui, coloca a mãozinha, aquela mãozinha assim, ou aquela mãozinha assim, as duas mãozinhas, não, bota assim, a mãozinha assim, que nós vamos orar por você, para que você entregue a sua vida para Jesus. Se você já fez isso, você quer se arrepender, diante de Deus, não precisa se expor para a gente não quer a sua exposição, a gente quer entrar em contato com você. Você pode deixar uma mensagem no direct, eu pessoalmente entro em contato com você, falo com você, te explico mais coisas se você quiser saber, mas o que eu quero verdadeiramente é te ajudar a que a partir de hoje você tenha uma fé tão pequena, do tamanho de um grão de mostarda, a ponto de mover os montes que abalam a sua vida. Amém? Então vamos orar para terminar. Pai, obrigado por esse tempo. Eu te agradeço pela vida das pessoas presentes nessa live, cada um que deu atenção, que ouviu a tua palavra, que tomou nota, que absorveu. Eu oro para que essa semente lançada, ela possa gerar frutos no coração dos teus filhos, mas frutos que permaneçam, Pai, frutos que fiquem e cresçam, e dê, Senhor, e dê verdadeiramente sabor na vida das pessoas onde eles estiverem, e o Senhor dê testemunho deles, ó Pai, no futuro da construção que eles estão fazendo para baixo, Pai. Eu oro para que eles não busquem construir nada para o alto, mas construir somente para dentro de Ti, porque em Ti nós temos todas as nossas necessidades supridas. Eu abençoo os Teus filhos e despeço eles em nome de Jesus. Amém, gente? Amo a sua vida. É um prazer estar com você aqui nessa live. Na semana que vem nós vamos ter mais uma live aqui no Instagram, né? Você que está nos assistindo no Facebook, nessa gravação, você também pode na semana que vem entrar no Instagram @IgrejaUnitedCG e entra lá, segue a gente e começa a participar de tudo aquilo que a gente tem derramado nesse tempo na vida da igreja, tá? Você será muito bem-vindo. Deus abençoe tua vida, meus filhos. Amo vocês, fiquem na paz. Deus abençoe. Tchau, tchau.